Boa noite, Felipe, tudo jóia? Estou com dificuldades em ver gaps entre várias barras. Você poderia me ajudar, me explicar os critérios e mostrar alguns exemplos? O espaço entre as máximas de um swing e a mínima de outro em uma tendência de alta seria um gap? Vamos lá. A mínima de um swing pode ser esse aqui, ou poderia ser esse, por exemplo. Esse aqui, vai. E a máxima de outro swing. Esse aqui, por exemplo. Tá? Consegue ver que isso aqui é um swing? É. O mercado está indo para um lado, de repente é um ponto de inflexão, ele tem uma correção profunda, tá às 11h10. E aí ele tem um outro pequeno swing aqui, ele está indo também para cima, até meio-dia e 5, e aí ele tem uma correção. Nesse caso não foi profunda, então não diria que foi majoritária, mas foi considerável. Então o que acontece? Respondendo aí ao Fábio, sim. Ó, máxima desse swing aqui, das 11h10, com a mínima do meio-dia e 15. Ok? Isso aqui foi um gap. Isso tudo aqui foi um gap. Entre essas duas linhas vermelhas aí foi um gap. Vamos ver outros gaps. Tá? Gap é máxima da 80, mínima da 82 de hoje. Ou seja, máxima da barra das 15h35, mínima das 15h45. Com a mínima das 16h10 também. E com a mínima da barra 85 também. Tudo isso é gap. Mas aí, né, tem o bom senso aí de ver quais são relevantes. O relevante aqui mesmo, o que que é? A máxima da 80. Relevante em qual sentido? Se a gente começasse... a gente teve um rompimento forte aqui na barra das 15h40. Forte rompimento de alta, fez nova máxima. Difícil aqui, porque já era um canal amplo, comprar novas máximas não costuma ser uma boa. Comprar fechamento. O problema é que a barra 82 não foi uma forte barra de baixa com continuidade na 83. Foi um doji. E ficou lateral por muitas barras. Então, quando romper, dependendo do lado que romper, você opera. Digamos que tivesse rompido para baixo, tá? Que depois da barra 90, você tivesse uma forte barra de queda. Você vai usar esse gap aqui, que eu marquei acima da 80, como alvo. Então, o importante, independente de qual é o gap ali em cima, é que se você que você ia olhar para cá, os gaps estavam sendo preenchidos. Ó, tá vendo? Acima da 51 tinha deixado um gap, foi preenchido. E todos os outros estavam sendo preenchidos. Então, se esse TTR da 82 para 90, você começasse a ver sinais de queda, um bom alvo era o preenchimento do gap da 80, por exemplo. Tá? Então, esse é um dos motivos de você olhar gap, para usar eles como alvo. Outro motivo é olhar força. Não vender a L1 da 87, não vender a L2 da 88. Você teve um gap antes. E aí você não teve uma força proporcional ao contrário, você não teve uma boa barra de sinal. Contexto ruim, você quer uma boa barra de sinal. Teve alguma aqui, da 82 até a 90, pessoal? Não teve, né? Então, contexto ruim, boa barra de sinal ou relativamente boa. Na 60 não foi ótima, mas foi razoável. Até dava. O contexto não era dos melhores, né? Vinha de 3 barras de alta. Provavelmente esperar mais uma barrinha era melhor. Só que a barra das 14 foi um belo setup coringa. Então, boa barra de sinal num contexto ruim. Bora. Mete a porrada aí. Tá? Infelizmente eu estava almoçando. Mas aqui não, ó. Não tinha barra de sinal aqui, da 82 até a 90. Para mim, indecisão ali, TTR, depois de um gap desse. Então, esse é um gap que você vai olhar como força. Gap ajuda demais. Então, aqui, ó. Estão vendo que tem um gap acima da 51 e abaixo da 54, por exemplo? Ou acima da 51 com a mínima da 53. Desculpa, é isso. Acima da 51 com a mínima da 53. Tem um gap. Sinal de força. Ó, aí você observa. Chegou na 55, não preencheu. Então, sinal de força. Já tinha tido uma boa perna da 51 até a 53. Né, 3 barras de alta, com novas máximas, deixando gaps. Você espera uma segunda
perna de venda, você não vai vender a L1 da 54. É mais um dos fatores que você olha para não vender, por exemplo, tá bom? E, eventualmente, você até podia comprar a ação da 57. Mas é para isso que servem os gaps. E aí, para quem ainda está em dúvida de gap, vamos olhar na queda. Ó, por que eu falei que teve um bom setup Coringa na 61? Porque ela deixou um gap da mínima da barra anterior, que foi a 60, com o fechamento da barra 61. Todo mundo enxerga esse gapinho aqui? Tá, vou dar um zoom. Boa ideia. Ó, da mínima da 60 com o fechamento da 61 foi um gap. Isso deixou a 61, e a 61 ainda por cima fechou na mínima dela, então, ou praticamente na mínima. Isso fez com que a 61 fosse uma barra de sinal. Então era um contexto que não era tão bom. Mas esse gap transformou o contexto num bom contexto. E repara que depois, ó, barra 62 e 63, teve uma correção e jamais preencheu o gap com a mínima da 60. Jamais não, né? Naquele momento não preencheu o gap da 60 com a 63. Beleza? Estão enxergando? Sinal de força. Então, se você tivesse vendido abaixo da 60 e esse gap tivesse sido preenchido e penetrado, você caía fora no empate. Mas não. 61 veio com força, 62 não preencheu o gap, 63 não preencheu o gap, você segue. Beleza? E de repente me aparece mais um gap. Da 63, ó, da 63 com a 64, o fechamento. Mais um gap. Esse, quando eu falei com o Vitor, que para mim era uma boa realização de lucro, é porque esse gap, para mim, era um gap de exaustão. Esse gap no começo de um eventual movimento. O primeiro aqui em cima, abaixo da 60. Esse segundo, para mim, no final de um movimento. De qual movimento? O movimento aqui, até a mínima da barra 46, ou por aqui, né? Então, baixo nessa pequena lateralidade, mas operável. Então, clímax esse aqui. Então, esse gap, eu teria usado ele para sair. E esse primeiro gap, eu teria usado ele para entrar. Então, qual que é o conceito aí? Eu não lembro qual foi a aula de gap, eu acho que foi na terceira semana. Depois vocês vejam. Mas eu falo lá de gaps de projeção, que devem levar a um movimento, né? Ou gaps de continuidade, tem diferentes nomes. E gaps de exaustão. Gaps de exaustão costumam ser preenchidos e levar ao fim do movimento. Levar um clímax. No mínimo, a uma lateralidade. Você vai olhar o contexto. Os dois casos são gap, mas você olhar o gap em si, não adianta. Assim como não adianta você olhar uma barra de sinal em si. Você olha o contexto. E qual que era o contexto? Uma forte alta, depois da reversão majoritária de tendência, iniciada na mínima de hoje, a fortíssima alta, com gaps. Muito forte. Gaps e outros sinais de força. Ó. Barras consecutivas e correções rasas, tá? E aqui, ó, correções rasas, 38 até a 40, 42 até a 46, 42 até a 50, tudo rasinho. Aí vem a 60 e corrige. Você espera que vai ser uma correção profunda ou rasa? Você olha para a esquerda, você fala, provavelmente vai fazer o que vinha fazendo, vai ter outra rasa. Foi muito forte o movimento de alta, estou baixo agora nessa lateralidade da 42 ou da 40, que seja, até aqui, estou baixo, estou próximo de um swing anterior, estou próximo de um suporte. E aí me aparece um novo gap em região de suporte numa tendência fraca, que é a correção nesse caso. E essa correção ocorrendo numa tendência forte, que vinha desde lá de baixo. Contexto de alta, não era um contexto de baixa. Não era um contexto de reversão como foi de manhã. Eu não tinha tido uma correção profunda assim. Tinha tido uma correção zeca, ó, assim. Aí me aparece isso aqui, para mim isso é fim de movimento, tchau. Eu vou enfiar isso no bolso aqui.